E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, e nós vamos ler uma das passagens bíblicas mais interessantes e mais intrigantes do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 22, um momento em que Deus pede a um pai que sacrifique o seu próprio filho. E de imediato eu gostaria de mencionar que um dos maiores desafios da nossa vida cristã é justamente nós enxergarmos os fatos da nossa vida com os olhos da fé. Naturalmente nós os enxergamos com os olhos naturais. Não é difícil enxergar os fatos da vida com os olhos carnais. Mas o desafio da palavra, na ação do Espírito Santo, que santifica a igreja do Senhor Jesus, é nós enxergarmos o nosso dia a dia, os fatos da vida, aqueles bons e aqueles maus, aqueles alegres e aqueles angustiantes, com os olhos de Deus, com os olhos da fé. E talvez seja essa a tônica desse capítulo 22, numa caminhada de Deus com seu amigo Abraão, ensinando Abraão, trazendo Abraão a um ponto em que ele pudesse enxergar um fato da vida, o fato mais angustiante pelo qual ele jamais havia passado até então, enxergar esse fato com os olhos da fé. E nesse texto nós vamos ver juntos três posicionamentos: o posicionamento de uma criança, o posicionamento de Deus acerca do seu amigo Abraão e o posicionamento do próprio Abraão a respeito da experiência pela qual ele havia passado. Fiquemos de pé uma vez mais, leiamos Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, um texto muito conhecido, uma história marcante, e diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar. Qual o nome, irmãos? O Senhor proverá. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência
como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade e os seus inimigos. Versículo 18, todos juntos? Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Deus, é a tua palavra. Estamos perante o Senhor. Talvez a mais clara certeza que cada um de nós tem nessa noite é que precisamos do Senhor, dependemos do Senhor e nós desejamos o Senhor. Ó Pai, nós não queremos nada além daquilo que o Senhor tem para nós, mas também nada aquém. Ó Pai, olha o meu coração e o coração do teu povo nesse momento, em nome de Jesus. Sonda a nossa alma, veja a nossa necessidade, santifica a nossa vida, converte os nossos caminhos, encoraja o nosso ser, renova a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ver a vida com os olhos da fé. E não saberemos fazer isso se não vier do Senhor. Ó Pai, mas no Senhor nós cremos, no Senhor nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com suas Bíblias abertas comigo nesse texto. Nós bem sabemos que o nascimento de Isaac foi fruto da maravilhosa intervenção sobrenatural de Deus na vida desse casal, Abraão e Sara. Eles já estavam idosos demais para naturalmente terem um filho. Foi o cumprimento de uma promessa e talvez um dos motivos de maior alegria que Abraão e Sara tiveram ao longo de toda a sua vida. O Senhor cumpriu a sua promessa, trouxe alegria sobre o casal e trouxe também herança sobre aquela casa, sobre aquela família. Na história que nós lemos, em Gênesis capítulo 22, nós encontramos 3 posicionamentos. E esses posicionamentos indicam o insubstituível valor daquele acontecimento e nos ensina a nós olharmos para os fatos da vida, para a rotina da nossa caminhada, para os dias de alegria e os dias de tristeza, com os olhos da fé, segundo os valores do reino de Deus. O primeiro posicionamento é de uma criança, o próprio Isaac. O segundo é de Deus, que fala a respeito do seu amigo Abraão. E o terceiro posicionamento é do anjo do Senhor, o próprio Deus. Aliás, o terceiro posicionamento é de Abraão a respeito daquela experiência pela qual ele havia passado. Esse primeiro posicionamento nós podemos encontrá-lo no versículo 7. Me acompanhe. Ele se apresenta em forma de uma pergunta. A pergunta de uma criança que não está entendendo o que acontece. E no versículo 7, Isaac, ele levanta a sua voz e ele diz: mas onde está o cordeiro? Essa pergunta é feita por Isaac, que acompanha o seu pai nesse holocausto, nesse sacrifício. Eles estavam no lugar certo, eles estavam ali na hora certa, havia lenha, havia fogo, Deus estava presente, o homem estava presente, havia disposição no coração, mas faltava uma coisa. Isaac quebra o silêncio, levanta a sua voz e faz essa pergunta: onde está o cordeiro? Esse posicionamento de Isaac em forma de pergunta representa o grito de toda a humanidade e da própria natureza que clamam por redenção. Onde está o cordeiro? Porque onde está o cordeiro aponta para essa verdade existencial, histórica, humana. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Nós somos incapazes de produzir qualquer coisa boa em nossos próprios corações. Nós podemos orar por quebrantamento, mas nós não conseguimos nos quebrantar. Nós podemos orar por salvação, mas nós não conseguimos nos salvar. Nós podemos orar por santidade, mas nós não conseguimos nos santificar se Deus não intervir em nossas vidas. Onde está o cordeiro? É uma declaração teológica profunda que aponta para Abraão e para toda a igreja do Senhor Jesus, para o seu coração e para o meu coração, da necessidade fundamental, da necessidade profunda e continuada
que nós temos do Senhor Jesus. Pois essa pergunta de Isaac, onde está o Cordeiro, foi respondida no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todo o universo, o Salvador de todo aquele que crê, o Senhor eterno que irá governar eternamente, Deus encarnado que andou no nosso chão, comeu a nossa comida, derramou o seu sangue para salvar todo aquele que crê. Onde está o Cordeiro? Se essa pergunta não tivesse resposta, nós estaríamos perdidos. Nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em trevas. Nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos esperança. Onde está o Cordeiro? É importante nós lembrarmos que, no contexto do Antigo Testamento, um cordeiro era imolado, era escolhido, um cordeiro sem defeito aparente era escolhido, e ele era morto pelo pecado do povo. E aqui nós encontramos Abraão perante um chamado e um comando de Deus para imolar o seu único filho. E ali o seu filho com Sara, aquela promessa de Deus para a sua vida. Nós vemos, portanto, que Abraão olha para Deus em total dependência. Onde está o Cordeiro? O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um sacrifício único, pois Jesus é o único que é santo e puro, e que pode lançar os nossos pecados, e pode quebrar as nossas algemas. É o único que pode de fato salvar. O sacrifício de Cristo não é apenas único, mas é também absoluto. Ele não precisa de complemento. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Pois o sacrifício de Cristo, ele é único, ele é absoluto e ele também é eterno. Não tem prazo de validade. Ele não vai vencer na semana que vem. Ele não depende de uma circunstância cósmica, ou mística, ou histórica, ou humana. O sacrifício de Cristo é único, é absoluto, é eterno. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para nos salvar. Onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27, esse texto fala sobre esse assunto. Ele explica que Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. E nesse caso, ele é o sumo sacerdote e é o perfeito sacrifício. Em Hebreus capítulo 7, versículo 26, nós lemos: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. No versículo 27, a expressão uma vez por todas é a tradução da palavra grega ephapax, que significa de uma vez, significa estar completo, significa não é necessário nada mais. Eis o Cordeiro de Deus em Cristo Jesus. A pergunta de Isaac, ela é respondida, e ela é respondida em nossas vidas, em nossa história e por toda a eternidade. Isso coincide muito bem com as palavras de Cristo em João no capítulo 19, quando ele diz: está consumado, está feito, nada mais é necessário, vocês estão perdoados, vocês estão livres, não pertencem mais ao maligno, nem à carne, nem ao mundo, vocês são transformados pelo sangue que foi derramado do Cordeiro de Deus. E os efeitos disso na nossa vida prática são efeitos profundos, e eu diria são efeitos fantásticos, porque em Cristo você pode confessar o seu nome de Jesus e ser salvo. Em Cristo, no Cordeiro de Deus, você pode abrir a sua boca em nome de Cristo
E Deus, o Todo-Poderoso, te ouve. Em Cristo você pode adorar a Deus e Deus é glorificado. Em Cristo você pode ter os seus pecados perdoados e você é santificado. Em Cristo você pode se envolver com a missão e ser abençoado enquanto as nações são abençoadas. Em Cristo qualquer coisa pode acontecer. Todas as bênçãos de Deus, todo tesouro escondido se torna agora disponível e acessível pelo sangue do Cordeiro Jesus. E o que Deus faz em nossas vidas por causa de Cristo, nós sabemos em parte, mas não sabemos perfeitamente. Até mesmo a conversa do Espírito que em nós habita, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não sabemos compreender, que vai além do nosso conhecimento intelectual, experimental, o nosso conhecimento pessoal. O que Deus está fazendo em nossa vida, Ele o faz porque o sangue do Cordeiro Jesus, Ele foi derramado. Portanto, nessa história, nós encontramos esse primeiro posicionamento de Isaac: onde está o Cordeiro, meu pai? Onde está o Cordeiro? Porque essa pergunta teve resposta, louvado seja Deus. Qualquer coisa pode acontecer. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há filho tão perdido nas trevas que Deus não possa resgatar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa reconciliar. Não há dúvida tão profunda na mente que Deus não possa reverter e convencer. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Sem Deus nada é possível, mas porque o sangue do Cordeiro foi derramado, qualquer coisa pode acontecer. Nós temos cooperado com plantadores de igrejas no Oriente Médio há algum tempo. São 3 casais daquela região, não vou citar detalhes por questões de segurança, mas 3 casais de Deus, que trabalham em situações dificílimas e arriscadíssimas, e pregam com ousadia o Evangelho do Senhor Jesus, e fazem isso em uma região durante 3 anos, 3 anos, e durante 3 anos, 3 pessoas se converteram, foram batizadas durante 3 anos, com muita dificuldade, debaixo de profundo risco, com muito sacrifício pessoal. 3 pessoas se converteram e foram batizadas. No final do ano passado, um deles, que é o nosso amigo pessoal, que já esteve aqui na Igreja da Penha, ele um dia me disse, no final do ano passado, me escreveu dizendo: Ronaldo, o trabalho é difícil, 3 anos, 3 pessoas convertidas, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor abra as portas. E aí começou a pandemia, e aí as portas ficaram mais fechadas, e as coisas ficaram mais complicadas. Mas no meio das portas fechadas e das coisas complicadas, em setembro, ele me escreveu uma nova mensagem, dizendo: Ronaldo, 15 pessoas se converteram ao Senhor Jesus e foram batizadas. No meio da pandemia, no meio da complicação, quase ninguém podendo sair de casa. Por que coisas assim acontecem? Porque o sangue do Cordeiro foi derramado, e Jesus, o Cordeiro de Deus, é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. O segundo posicionamento que nós encontramos nesse texto foi do anjo do Senhor. É uma manifestação de Deus no Antigo Testamento que aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, após ver a obediência de Abraão, diz no verso 12, me acompanhe no verso 12, depois de ver que Abraão não negou o seu filho Isaque em sacrifício, no verso 12, Deus se dirige a Abraão, e ele se posiciona da seguinte forma: pois agora sei que temes a Deus. Pois agora sei que temes a Deus. Isso para mim é intrigante, porque Abraão, nós estamos em Gênesis 22, desde Gênesis capítulo 12,
que Abraão, ele obedece a Deus. Aliás, desde o início, na primeira chamada de Deus, Abraão se mostrou obediente. É para sair, eu saio. Um local que você não sabe, eu vou. É para levar a família, eu levo. Confie em Deus, confio. Você já está velho, mas terá um filho, terei. Abraão, o pai da fé. Abraão, um amigo de Deus, desde Gênesis 12, que ele segue a Deus de uma maneira tremendamente obediente. Mas somente agora em Gênesis 22, que Deus diz, pois agora, não antes, mas agora sei que temes a Deus. Não é intrigante? O que aconteceu? Meus irmãos, eu creio que se refere ao significado do investimento que Deus fez na vida de Abraão e faz em nossas vidas, caminhando conosco para aumentar a nossa fé. A fé é uma mistura de convicção com confiança em Deus. Nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus, e à medida que nós caminhamos, Deus, Ele que governa o macro-universo e que governa os fatos da nossa vida, Deus nos coloca em um caminho, uma jornada, uma caminhada, de maneira que Ele possa, em algum momento de extrema necessidade do nosso coração, Ele possa fazer algo que só Ele faz e que nós precisamos que seja feito todos os dias. Ele aumenta a nossa fé. Ele aumenta a nossa fé. E Abraão, que caminhava com Deus, que já cria em Deus, que já obedecia a Deus, agora se encontra em um fato da vida diferente, é mais pesado. Agora a história é outra. Não é sair da sua terra, não é levar a família para um local desconhecido, não é simplesmente agora você crer que você terá um filho durante a velhice. Agora a conversa é outra. A conversa é entregar o seu tesouro mais precioso. É você entregar a Deus o impensável. É você entregar a Deus o seu filho. A conversa agora é bem diferente. Mas Abraão havia sido preparado por Deus para aquele momento. Para que naquele momento ele pudesse, pela graça de Deus, obedecer a Deus. E pelo próprio Deus, ter a sua fé aumentada ao ponto de agradar a Deus. E Deus olhar para o seu filho dizendo, agora sei que temes a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, os fatos da nossa vida, eles não estão alheios a Deus. Eles não estão paralelos ao controle de Deus. Deus que controla todas as coisas e os detalhes da nossa caminhada, Deus tem usado todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Portanto, mesmo essa situação mais traumática, de colocar o seu filho em um local para matá-lo, isso é impensável. Isso é impensável. Mesmo essa situação, Deus a usa para fazer com que possamos crer um pouco mais. E à medida que nós cremos um pouco mais, nós agradamos a Deus. Deus se agrada à medida que nós cremos o suficiente para dizer, eu não estou entendendo nada. Eu não sei por que isso está acontecendo. Se eu pudesse escolher, não aconteceria. Se eu pudesse escolher, não estaria aqui. Se eu pudesse escolher, jamais entraria naquele hospital. Se eu pudesse escolher, jamais perderia uma pessoa querida. Se eu pudesse escolher, não passaria por aquela provação, nem por aquela tentação, nem por aquela humilhação. Se eu pudesse escolher, não faz sentido, não estou entendendo, mas estou em tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É nesse ponto que eu creio que Deus quer nos levar enquanto estamos nessa terra. É nesse ponto que eu creio que Deus quer nos levar, a fim de crermos o suficiente para falar, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Senhor, não sei de nada, não parece fazer sentido, alguma coisa parece estar muito errada.
eu nem estou vendo a mão do Senhor, mas eu creio o suficiente para falar, mesmo no vale mais profundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio no Senhor o suficiente para glorificar o teu nome no meio do caos. Não é fácil, especialmente se for o nosso caos. É mais fácil quando lemos as biografias, é mais fácil quando lemos os personagens bíblicos, é mais fácil quando nós pensamos no que já passamos, mas no meio do caos. Existe uma particularidade do trabalhar de Deus em nossos corações, quanto à nossa fé, o aumento da nossa fé, quando nós estamos nos vales, nos desertos e no caos. Não entendo bem porquê, mas assim Deus tem feito na vida do seu povo já há muito tempo. E passamos por fatos diferentes, dirigidos por Deus. Há fatos da vida que nos levam à celebração. Há fatos da vida que nos levam ao quebrantamento. E há fatos da vida que nos levam a nós termos a nossa fé aumentada, quando nós olhamos para esses fatos da vida com os olhos da fé. Portanto, eu quero trazer à tônica aquilo que eu falei no início. Um dos maiores desafios da vida cristã é nós enxergarmos a vida com os olhos da fé. E vemos que a fé construída por Deus na vida de Abraão, nessa dimensão, mesmo sem entender, obedecer, porque creu o suficiente, abençoou, por meio de Abraão, essa fé inabalável. Deus abençoou a sua família, abençoou o seu povo e abençoou também a missão, abençoou a sua família. Notem que Abraão teve uma vida familiar complicada, momentos em que a esposa chegou a desconfiar de Deus, momentos em que ele teve um filho com uma mulher que não era sua esposa, momentos em que ele teve que se dividir, que se distanciar de Ló, para depois orar a Deus para que pudesse resgatá-lo de uma cidade que seria destruída. Mas Abraão manteve em seu coração o temor ao Senhor e manteve a sua família unida pela sua fé. Se você reler a história de Abraão, você pode pensar o que fez Abraão para manter a sua família unida perante tamanhos desafios, e a resposta é a sua fé. E aí eu posso arriscar dizendo que eu creio que o legado que Abraão deixou para a sua casa, para a sua família, talvez seja resumido nessa frase: no último piscar dos seus olhos na terra, como quem diz, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Foi esse o legado. A sua fé em Deus. Não apenas a sua família foi abençoada pela sua fé, mas o seu povo foi abençoado pela sua fé. Abraão manteve o povo unido, desde a sua saída de Ur dos caldeus, passando por Harã, por Canaã, pelo Egito, no meio daqueles desafios intempestivos, de dentro e de fora do próprio povo. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele olhou ao seu redor e ele deixou como legado para o seu povo essa dependência do Senhor e essa união em Deus. É interessante que não apenas isso, mas também Abraão, a sua fé inabalável foi usada por Deus para que todos os povos da terra pudessem ouvir o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde Gênesis 12, foi revelada a sua missão, a obedecer e seguir a Deus. Todas as nações da terra seriam abençoadas. Em Gênesis 12, logo no verso 2, Deus promete a Abraão, dizendo assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E ao fim do verso revela a Abraão o propósito de tudo isso: sê tu uma bênção. Abraão, eu te darei fé. Abraão, eu irei alargar as suas tendas. Abraão, eu te farei uma grande nação. Abraão, eu te darei credibilidade. Abraão, você será visto pelas nações como sendo um povo abençoado. Mas Abraão, não estou fazendo isso apenas para que você permaneça onde você está.
eu estou fazendo isso com um propósito, com uma missão. Sê tu uma bênção. Povo de Deus, igreja de Deus, nós estamos aqui, semana após semana, recebemos a palavra de Deus, louvamos a Deus, comunhão com os irmãos que amam a Deus, nós seguimos a Deus, somos alimentados por Deus, somos gratos a Deus. Deus nos abençoa, nos encoraja, nos segura em suas mãos, Deus nos protege, nos fortalece, mas Deus faz isso também, para que possamos cumprir a missão, ser tu uma bênção. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O risco, porém, é sermos sal que não salga e luz que não brilha. Nós somos chamados por Deus para sermos bênção perto e longe, em nome do Senhor Jesus. E nós não podemos perder essas oportunidades, com pandemia ou sem pandemia, com portas abertas ou fechadas, talvez com tempo livre ou ocupados, com dinheiro no bolso ou sem nada. Nós somos chamados por Deus para cumprirmos a missão, ser tu uma bênção, uma bênção. Eu recebi uma mensagem há uns 3 meses atrás, de um irmão indígena no interior do Amazonas, e ele está dizendo: Ronaldo, como tem sido abençoado esse tempo, porque eu sempre estou ocupado, minha família é muito grande, então sempre estou caçando, sempre estou pescando, sempre estou viajando, e agora com essa questão da pandemia, proibiram que eu saísse da minha aldeia, e agora na minha aldeia, minha família é enorme, eu comecei a orar mais, eu comecei a falar mais de Jesus, eu comecei a ter meus olhos abertos para as pessoas que estavam sempre ao meu redor. Era o meu vizinho, era o meu companheiro de caminhada, era o meu companheiro de pescaria, de caçada, mas eu não enxergava. Meus irmãos, para nós sermos uma bênção e cumprirmos a missão, nós precisamos fazer uma oração. Senhor, abra os meus olhos em nome do Senhor Jesus, porque as luzes desse mundo são muito fortes. Nós passamos a nos ocupar com as coisas mais periféricas e inúteis da vida. E o dia com 24 horas parece curto demais. E o ano com mais de 360 dias parece que voa. E nós fizemos de tudo, cumprimos uma agenda enorme, menos o mais necessário. Amar a Deus, amar ao próximo, cumprir a missão. Posicionamento de Deus: agora sei que temes ao Senhor. Chegamos ao terceiro posicionamento, versículo 14. E o terceiro posicionamento do texto é o entendimento de Abraão. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar. A forma como ele compreendeu todo aquele dramático momento. Nós ouvimos já o grito de Isaac: onde está o cordeiro? Nós vimos a fala do anjo do Senhor: agora sei, Abraão, que temes a Deus. Mas como Abraão enxergou tudo aquilo? No versículo 14, ele simplesmente diz: o que, irmãos? O Senhor proverá. O que ele diz, irmãos? O Senhor proverá. Mais uma vez, o Senhor proverá. Depois do caos, quase perder o filho, pior, quase matar o filho, ele olha para o Senhor. Que aprendizado para Isaac que lá estava. Ele simplesmente diz: uma coisa eu entendi, o Senhor, Ele proverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor proverá, quebra qualquer ansiedade, pois não há espaço para pensamentos repetitivos sobre tragédias em potencial, porque o Senhor que proveu sempre proverá. O Senhor proverá, retroalimenta a nossa fé, porque à medida que nós cremos, nós descansamos. Ele que esteve conosco sempre estará, Ele é o provedor, Ele proverá. O Senhor proverá, aumenta até mesmo a nossa alegria, não apenas quebra a ansiedade, não apenas aumenta a nossa fé, mas
o Senhor proverá também, destaca e fomenta a nossa própria alegria, porque no momento, meu irmão, minha irmã, que nós temos plena certeza que a nossa vida está coberta por Deus, que Ele é o nosso provedor único, do qual nós precisamos, nosso coração se sente agora livre para se alegrar. Não é assim? Livre para se alegrar. Eu lembro de um fato, quando os meninos eram pequenos, nós morávamos ainda em Gana, na África, a época em que fomos visitados, a Zora aí, participando de um culto com Comba, e lá então, eu me lembro que o RJ, pequenininho, ele tinha talvez 3 anos de idade, e ele gostava muito de brincar ali ao redor da casa. Só que ao redor da nossa casa, aliás, naquela aldeia havia muitas cobras de todo tipo. Havia najas e havia muitas mambas e cobras venenosas. Nós temos até em casa, até hoje, o álbum das cobras, né? Todas as cobras que tentaram entrar em nossa casa, que matamos ali, começamos a tirar uma foto ou outra, e sempre o RJ pequenininho estava ali olhando. Então, era um local com certo perigo devido a essas cobras, e poderia ser de dia ou de noite. Mas o RJ, menino muito ativo, ele queria brincar assim, correndo. E ali então nós limpávamos ao redor da casa, tirávamos o mato assim, para que ele pudesse também brincar, etc. E para ficar de olho nele, eu colocava ali uma mesinha, e ali uma cadeira do lado de fora também, e enquanto eu trabalhava, naquela época, na tradução do Novo Testamento, trabalhava um pouco, etc., e olhava para ele. E era interessante, ele corria assim, brincando solto, e tinha um certo momento que eu acho que ele se lembrava do perigo das cobras. Aí ele parava de repente, fazia assim aquela carinha de criança meio assustada e olhava, e ele percebia que eu estava lá olhando para ele. Eu acenava para ele, aí ele sorria de novo, corria de novo. E certo dia eu pensei, é assim que Deus faz conosco. Nós estamos aí nesse mundo perigoso, nessa história complicada, nas incertezas da nossa existência, e aí quando nós percebemos que o negócio aqui está meio complicado, a gente olha para o Senhor, e o Senhor nos lembra, eu irei prover, eu estou aqui, e aí nós saímos alegres, descansados, leves, novamente, celebrando o nome do Senhor Jesus, pois nós precisamos cuidar, meus irmãos, corações muito abatidos, têm dificuldade para adorar a Deus. Nós precisamos nos alegrar em Deus, não apenas para o nosso próprio regozijo, mas para a adoração ao Senhor. Encontramos, portanto, esse posicionamento lindíssimo de Abraão, que vem de um povo com a língua proverbial, que em um provérbio ele dá significado a todo um fato, a toda uma história, e ele simplesmente resume dizendo, o Senhor proverá. O Senhor proverá, eu creio que possui uma aplicação teológica, pessoal e também missionária. Teológica, pois é o profundo reconhecimento de que nossa provisão vem somente de uma fonte, o Senhor nosso Deus. Ou seja, o Senhor proverá, não é uma fala qualquer. Abraão não está dizendo que muitos irão prover e o Senhor também. Ele está dizendo, o Senhor é o meu provedor. Não há provisão em nenhum outro nome. Isso é adoração. Isso é uma convicção teológica que nos leva ao profundo louvor a Deus. Deus proverá. Senhor, não há um plano B, não há um outro Deus, não há outra provisão. Não confio em nenhuma outra pessoa, nenhuma outra força, nem na força do meu braço. O Senhor é o meu provedor. Não apenas uma aplicação teológica, mas também uma aplicação pessoal. Pois à medida que cremos que Deus é o nosso provedor, nós passamos a descansar mais. Eu estou convencido que há uma forte ligação teológica bíblica entre a fé e o descanso. À medida que cremos, descansamos. E se nós não estamos descansados, precisamos pedir a Deus, não por descanso, mas para que Ele aumente a nossa fé. Porque com a fé fortalecida nós vamos descansar. Com a fé fortalecida, no olho do furacão, nós iremos
irá passar pela nossa mente, descer ao coração e convencer a nossa alma, dizendo: o Senhor proverá. E quem sabe essa não é a frase bíblica que vai encher o seu coração no dia da adversidade. O Senhor proverá. Quando a coisa ficar difícil, você diz: o Senhor proverá. Quando não houver solução humana para os desafios que você enfrenta, o Senhor proverá. Quando você for acuado e você não tiver resposta, o Senhor proverá. Há uma aplicação teológica, mas também pessoal, de descanso. Descanso a minha alma no Senhor, porque Ele é o meu provedor. E é interessante que esse é um compromisso. Se o Senhor é o único provedor, eu também não quero nada que não venha do Senhor. Amém, irmãos? Nada que não venha de Deus tem lugar na minha vida e na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Mas há também uma aplicação missionária. O Senhor proverá possui uma aplicação não apenas teológica e pessoal, mas também missionária, porque a presença de Jesus e a confiança em Jesus nos assegura o cumprimento da missão. Estou falando sobre a missão geral. Eu creio que a igreja possui uma missão geral e uma específica. A missão geral é ser sal que salga e luz que brilha em tudo que somos e por onde passamos, com tudo que temos e tudo que fazemos. Sermos crentes, testemunhas do Senhor Jesus. Sermos sérios, íntegros, santos. É a missão geral da igreja. Ser sal que salga e luz que brilha. No meio da missão geral, há uma missão particular, que é a proclamação do Evangelho de Cristo. E eu creio que à medida que nós cremos que Deus é o nosso provedor, nós cumprimos a missão. Porque Ele nos dá o que nós precisamos. É curioso, nessa caminhada missionária transcultural, é tão curioso que nós começamos a observar, Reverendo Amauri, por exemplo, na APMT, observando certamente, vendo isso, que às vezes os missionários chamados por Deus, como eu e tantos outros, o negócio não se encaixa muito bem. Ele chama as pessoas com a saúde mais frágil para o país onde não tem hospital. Chama aquela pessoa que tem dificuldade de aprender o inglês para o país com a língua mais difícil. Chama aquela moça que não consegue passar 15 dias longe da casa dos pais para ir para o outro lado do mundo. Chama pessoas que têm problema nos pés para fazer longas caminhadas. Parece que não bate. Parece que não funciona. Parece que Deus sempre chama os mais fracos para fazer o impossível. Mas foi assim com os discípulos em Mateus capítulo 28. Depois que Jesus ressuscitou, as mulheres foram dar aquela mensagem. Jesus prometeu e cumpriu, ressuscitou. Está aguardando vocês 11 em um ponto na Galileia. Eles partem. Diz a palavra de Deus que eles vêm a Jesus e adoram, mas alguns duvidam. Interessante que o Espírito Santo de Deus colocou aquela frase, mas alguns duvidaram. Não se trata de quaisquer homens, eram os homens que caminharam com Jesus 3 anos, face a face. Viram Jesus pregar o Evangelho do Reino, viram Jesus curar os enfermos, viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus ressurreto e eles duvidam. E Jesus, naquele momento, entrega para esses discípulos enfraquecidos e duvidosos a grande comissão. Que negócio estranho é este? É porque é assim que Deus faz. Deus não chama os fortes e os prontos. Deus chama os fracos e despreparados e os fortalece na caminhada. É na caminhada que nós somos fortalecidos, igreja do Senhor Jesus. Não esperem ter todas as respostas. Não esperem ter o dinheiro necessário. Não esperem ter a abertura necessária dos vizinhos, do bairro. Partam para cumprir a missão e Deus há de fortalecer. É na caminhada que somos fortalecidos. E aí nessa caminhada, crendo em Deus, o Senhor proverá. Fracos como nós somos, aí começa a fazer sentido. Nós somos fracos, mas Ele é o nosso provedor. Aí funciona. Não é verdade? Nós somos fracos e vamos fazer. Não,
a conta não fecha, mas nós somos fracos e Ele vai prover. Aí sim, agora tudo faz sentido. Nós não devemos nos perguntar se nós temos a força necessária. Nós devemos nos perguntar se nós estamos na vontade de Deus. Se estamos na vontade de Deus, seguimos em frente. Ele é o nosso provedor. Primeiro posicionamento. Onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo posicionamento. Agora sei que temes a Deus. Mas Senhor, somente agora. Porque você não me negou aquilo que é mais precioso para o seu coração. Você chegou perante mim sem reservas. Sem reservas. Senhor, tudo, qualquer coisa, do jeito do Senhor. Eu ouvi um missionário orando outro dia, dizendo: Senhor Deus, me envie para onde o Senhor quiser. Eu não quero nem pensar. Certíssimo! Se pensar muito, não vai. Eu não quero nem pensar. Terceiro posicionamento. O Senhor proverá. Ele tem provido. Não é verdade, irmãos e irmãs? Ele sempre foi fiel no passado. Ele será fiel a cada dia. Para a glória do seu próprio nome. Talvez não seja a história do jeito que eu e você escreveria, mas será a história para a glória de Deus. E para a paz em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de encerrar trazendo à sua mente, talvez já tenha até partilhado, não sei se na última vez que visitei a Penha, partilhei sobre esse momento que, cerca de 2 anos atrás, participei de um culto com alguns desses irmãos aqui me referi, que são do Oriente Médio, e ali nós visitamos 3 cidades, encorajando os irmãos na fé, situação também de perseguição. Na última cidade, eles resolveram fazer assim um culto maior, juntar mais gente. E aí eles alugaram uma sala, e alugaram aquela sala, uma sala grande, para um dia inteiro. E passamos ali o dia inteiro, manhã, tarde e noite, estudando a palavra de Deus. Quem pouco tem, muito valoriza. Quem pouco tem, muito valoriza. Eles têm pouca oportunidade de estudar a palavra de Deus. Eu pensei que seria amanhã. Eles falaram até 10 horas da noite. E ali foi a manhã, foi a tarde, foi a noite, estudando a palavra do Senhor. No final, eles falaram: nós vamos encerrar com oração. E o líder daquele grupo, ele disse: eu senti o desejo de orar por dois tipos de pessoas aqui. Por aqueles que têm alguém que está preso por causa da sua fé. Alguma pessoa da família ou algum amigo chegado que está preso por causa da sua fé. Se for o seu caso, ele disse: você pode ficar de pé se quiser e nós vamos orar por você. Quase metade ficou de pé. E ali depois ele disse: nós vamos orar também por aqueles que foram, por causa da fé em Jesus, eles foram assim desprezados pela família. E quase a outra metade ficou de pé. E ali ele disse: nós vamos orar. Meus irmãos, eu nunca vi tamanha comoção como naquele momento de oração. Era uma oração com um choro, um lamento tão profundo, tão profundo. Algumas senhoras começaram a chorar, e choraram em voz alta, não conseguiam nem falar. Algumas senhorinhas ficavam assim no canto, na parede, orando talvez por pessoas que estavam presas, ou talvez orando porque foram rejeitadas pela própria família, mas estavam ali, elas sentavam no chão, perdiam até mesmo as forças nas pernas. Tamanha comoção, lamento profundo. E ali começaram a chorar, e aquele líder do grupo disse: se alguém quiser que possamos orar por você, vem aqui à frente também. Um senhor, mais ou menos 65 anos de idade, veio em minha direção, ele me abraçou, me apertou, ele chorava, as lágrimas ali banharam a minha camisa, eu fiquei ali com ele, ele chorava, ele tremia. Ele falava um pouco de inglês, e ele disse assim, sussurrou no meu ouvido: eu perdi tudo por causa da minha fé em Cristo. Eu perdi tudo. Eu perdi a minha família, minha esposa e meus filhos não atendem o telefone quando sabem
ouvem que a minha voz eles desligam. Eu perdi a minha família. Ele disse, eu perdi o meu trabalho. Hoje eu saí à procura de algum favor, algum trabalho. Eu tinha um comércio, eu tinha dinheiro. Ele disse, eu perdi o respeito aqui nessa cidade. As pessoas olham para mim e dizem, olha ali o cristão. Eu perdi até mesmo a minha saúde. Ele chorava e chorava, mas ao fim ele disse, mas eu ganhei Jesus. E de repente, uma pessoa lá atrás começou a cantar um cântico de louvor a Deus. E aquele momento foi sensacional, porque no meio do choro alguém começa a cantar dizendo, está realmente um caos, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor proverá, estamos em boas mãos. E aí 2 começaram a cantar, outros começaram a seguir, e de repente, meus irmãos, toda aquela sala, aquelas 120, 130 pessoas, estavam cantando aquele mesmo cântico, exaltando o nome de Deus. O nome de Deus. E eu fiquei pensando, que experiência profunda daquele povo. Eu voltei para o Brasil, abençoado, edificado por Deus no meu coração, dizendo, Senhor Deus, eu desejo esse tipo de fé, que chora, que olha mesmo, está difícil, eu não vou aqui maquiar nada, é complicado, realmente agride meu coração, mas uma fé que olha além da montanha e diz, mas existe Deus, e Deus provê, e não há mais nenhum provedor, não há nenhum outro plano, não há nenhum outro nome, é no nome do Senhor, e no Senhor que eu creio, eu encontro descanso em minha alma, descanso suficiente para me alegrar. E no finalzinho daquele encontro, quando eu olhei aquele homem, 60, 65 anos de idade, que perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a credibilidade, perdeu até mesmo a saúde, que chorava, e de repente está sorrindo, dizendo louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a gente pode encher o coração e falar, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Vamos orar? Coloque perante o Senhor a sua vida, a sua caminhada, a sua ansiedade, a sua dúvida, a parte secreta da sua alma. Ninguém vê, ninguém sabe. As áreas da sua vida que nem você compreende. Olha ao Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Em Cristo Jesus podemos orar a Deus diretamente, em nome de Jesus, e Ele nos ouve. Agora sei que temes a Deus, que Deus nos traga a esse momento, a essa caminhada de uma fé inabalável em nome de Jesus. O Senhor proverá. Nós temos o suficiente para a paz, para a fé e para a alegria em nossa vida. Senhor Deus, nós oramos confiados no Senhor, dependentes do Senhor e alegres no Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o Deus presente, é o único Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, o soberano Senhor, aquele que reina e que reinará eternamente, e que pela tua compaixão, graça e amor, olhou para nós, e nos chamou pelo nome. Se dependesse de nós, nós não responderíamos, mas o Senhor mexeu no nosso coração, converteu a nossa alma, e nós falamos, Senhor, estamos aqui, queremos segui-lo, e o Senhor nos trouxe para perto, e o Senhor caminha conosco cada dia. Eu oro pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui nesta noite, ou que nos assistem de longe, que estão angustiados, que estão passando pelo vale da sombra da morte, que estão ali com a angústia do coração de Abraão, quando precisam entregar aquilo que é impensável em suas vidas. Ó Deus, aumenta a nossa fé em nome do Senhor Jesus, e nos dê uma fé inabalável, uma fé suficiente para descansar, uma fé suficiente para nos alegrar
uma fé suficiente para adorar, uma fé suficiente para glorificar o Teu nome. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.